Olá! Hoje a gente começa a nossa análise de um tema fundamental e que infelizmente ainda carrega muitos estigmas, né? A saúde da próstata. O material que a gente recebeu para essa conversa é um artigo bem específico. O título é Biomagnetismo e Próstata, uma nova perspectiva para a saúde masculina. A nossa missão aqui é desbravar mesmo o conteúdo desse artigo, sabe? Entender como essas abordagens, que são vistas como complementares, tipo biomagnetismo medicinal, como elas estão sendo apresentadas e que novas perspectivas podem oferecer. A gente sabe que muitos homens ainda ficam receosos, né? Hesitam em discutir o assunto ou buscar os exames preventivos. Então vamos tentar entender melhor não só a próstata em si, mas também essas alternativas que o material que ele nos apresenta. Vamos lá, vamos aprofundar isso. Sem dúvida. O artigo, de fato, ele sinaliza uma discussão importante sobre a necessidade de talvez repensar um pouco a abordagem à saúde masculina, principalmente na prevenção e no tratamento das condições prostáticas. O nosso trabalho aqui vai ser examinar como o biomagnetismo, conforme está descrito nesse documento, como ele se encaixa nesse cenário, usando, claro, estritamente as informações que foram fornecidas. O texto sugere um caminho assim focado numa visão mais integrada do organismo, sabe? Ótimo, para nivelar o conhecimento de todo mundo, vamos começar pelo básico, que o artigo traz. O que exatamente é a próstata e por que ela é tão relevante? O material descreve ela como essa glândula, né? Parte do sistema reprodutor masculino, situado estrategicamente ali logo abaixo da bexiga e na frente do reto. A função principal destacada é a produção de uma parte do líquido seminal. Exatamente. Aquele fluido que tem um papel crucial de proteger, de nutrir os espermatozoides, é essencial para a função reprodutiva. E o texto avança para um ponto central, o impacto do envelhecimento. É comum que, com o passar dos anos, sabe, ocorram alterações. O artigo detalha que mudanças hormonais, muitas vezes ligadas à idade, e também processos inflamatórios podem desencadear problemas bem conhecidos. E quais seriam os principais que o material menciona? Olha, o artigo lista 3 condições que são bem prevalentes. A hiperplasia prostática benigna, a HPB, que é aquele aumento não canceroso do tamanho da próstata, né? Muitas vezes comprime a uretra, dificulta urinar. Temos também as prostatites, que são quadros inflamatórios ou infecciosos da glândula. Podem causar dor, desconforto e, claro, o mais preocupante, o câncer de próstata. O artigo faz questão de frisar um dado estatístico relevante para o Brasil. É o segundo tipo de câncer mais comum entre a população masculina aqui no país. Nossa, um dado que realmente chama a atenção. E justifica demais a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. E sobre os fatores que aumentam o risco, o artigo detalha isso? Sim. Ele elenca uma série de fatores considerados de risco. A idade é um dos principais, né? A incidência aumenta bastante depois dos 50 anos. Histórico familiar também pesa. Ter pai ou irmão com câncer de próstata eleva o risco. Além disso, são citados obesidade, um estilo de vida sedentário, desequilíbrios hormonais que podem ocorrer ao longo da vida e um ponto bem interessante, que está ganhando destaque em pesquisas mais amplas, alterações na microbiota intestinal. O artigo sugere essa conexão, sabe? Entre a saúde do intestino e a saúde da próstata. Fascinante essa conexão com a microbiota. E quanto aos sinais de alerta? O que o material indica que deve, assim, acender uma luz amarela? São aqueles sintomas clássicos, né? Muitas vezes ligados à dificuldade urinária, que o artigo também lista, dificuldade para iniciar a micção, um jato urinário mais fraco ou interrompido, a sensação incômoda de que a bexiga não esvaziou completamente depois de urinar e a necessidade de levantar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, a chamada noctúria. Gotejamento pós-miccional, também é mencionado. São sintomas que realmente impactam a qualidade de vida, né? Sem dúvida. E um ponto crucial que o artigo levanta é que a presença desses sintomas não significa automaticamente um diagnóstico de câncer ou algo mais grave. Eles podem estar ligados, por exemplo, a HPB ou a uma prostatite. A perspectiva interessante que o material introduz aqui é a de que esses sintomas podem ser indicativos de inflamações ou, na linguagem do biomagnetismo, de desequilíbrios energéticos ou de pH no corpo.
A hipótese apresentada é que, se esses desequilíbrios fossem identificados e abordados em estágios iniciais, talvez fosse possível prevenir a progressão para condições mais sérias. É nesse contexto que o artigo insere a discussão sobre o biomagnetismo medicinal. Entendi. A proposta, então, seria olhar para esses sinais não só como sintomas a serem tratados, mas como indicativos de um desequilíbrio lá na base que poderia ser corrigido por essa abordagem. Exato. Essa é a linha de raciocínio que o texto apresenta. E é aí que entra a explicação sobre o biomagnetismo em si. Certo. Então, vamos aprofundar nisso. Como o artigo descreve o funcionamento do biomagnetismo medicinal? Qual é a teoria por trás dessa prática, segundo o material? O artigo explica de maneira bem direta, assim. A técnica, conforme está descrita, ela utiliza ímãs de intensidade específica, com polaridades definidas norte e sul, que são aplicados em pontos muito precisos do corpo. Esses pontos formam o que a técnica chama de pares biomagnéticos. O objetivo central, segundo a teoria exposta no texto, é neutralizar ou reequilibrar o que seriam distorções no potencial hidrogeniônico, o pH, nos tecidos e órgãos que correspondem a esses pontos. E por que esse equilíbrio do pH seria tão importante, na visão que o artigo apresenta? Teoria detalhada no material é que um pH desequilibrado, seja muito ácido ou muito alcalino em certas áreas, criaria um ambiente bioquímico favorável. Favorável a quê, exatamente? Favorável a processos inflamatórios crônicos e, também, a proliferação e atividade de micro-organismos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas. A ideia é que, ao restabelecer o pH neutro, ou ideal para aquela região específica, o próprio corpo teria melhores condições de combater esses agentes e resolver as inflamações. O artigo postula que os campos magnéticos específicos dos ímãs interagem com os íons presentes nos fluidos corporais, ajudando a restabelecer esse equilíbrio ácido-base em nível celular, o que seria crucial para a função normal das células e para dificultar a sobrevivência de patógenos, né? Parece uma abordagem que foca em restaurar as condições ideais para o corpo funcionar bem. E especificamente para os problemas da próstata, o artigo menciona pares biomagnéticos relevantes. Sim, o texto dá exemplos de pares que seriam investigados e potencialmente usados em casos ligados à próstata. Menciona pares como próstata-próstata, indicando a aplicação de ímãs diretamente na região da próstata ou em pontos reflexos. Outros exemplos citados são nervo inguinal-rim e próstata-rim, sugerindo conexões energéticas ou funcionais entre essas estruturas, na perspectiva do biomagnetismo. E como esses pares são identificados? É um protocolo fixo, padrão? Aqui o artigo introduz um conceito importante, o rastreio biomagnético personalizado. Ele enfatiza que a identificação dos pares a serem tratados não é aleatória ou baseada só nos sintomas. Seria realizado um teste, descrito como cinesiológico ou de resposta muscular inteligente, para identificar quais pares específicos estão em desequilíbrio naquele indivíduo. Portanto, o tratamento seria individualizado. O texto faz questão de contextualizar essa prática, mencionando que o biomagnetismo medicinal e a bioenergética aplicada à saúde são objetos de estudo em cursos de pós-graduação específicos na área. Aponta também para a existência de pesquisas sendo publicadas, o que buscaria conferir uma camada de validação e seriedade à abordagem descrita, mostrando que não se trata de uma prática sem fundamentação teórica ou estudo, sabe? Essa contextualização acadêmica é um ponto relevante que o artigo traz. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra. E aqui a gente chega num ponto que o artigo destaca bastante, que é um estudo de caso específico. Isso realmente desperta curiosidade. Sim, sem dúvida. É a parte mais concreta e talvez mais impactante do material que a gente está analisando. O artigo descreve detalhadamente um estudo de caso. E os resultados foram publicados numa revista científica, a Saúde e Sociedade. Isso confere um registro formal ao achado, né? E qual era o caso em questão? De um paciente com diagnóstico confirmado de câncer de próstata, especificamente um adenocarcinoma, que é o tipo mais comum de câncer prostático. Ele estava classificado no grupo prognóstico 1 da escala de Gleason. Essa classificação geralmente indica um tumor considerado de baixo risco, menos agressivo, com crescimento mais lento. Ok, um câncer inicial, de baixo risco.
E qual foi a intervenção relatada no estudo? Aqui está o ponto mais chamativo destacado pelo artigo. O tratamento relatado para este paciente consistiu exclusivamente em 3 sessões de biomagnetismo medicinal. O texto enfatiza que, durante o período específico do estudo descrito, o paciente não recebeu nenhum outro tratamento convencional para o câncer, como cirurgia, radioterapia, hormonioterapia ou quimioterapia. Tratamento exclusivo com biomagnetismo por um caso de câncer diagnosticado, mesmo sendo de baixo risco. Isso é, no mínimo, audacioso, né? Levanta muitas questões. Quais foram os resultados apresentados nesse estudo de caso? Os resultados reportados no artigo foram descritos como bastante positivos. O estudo indicou uma redução significativa nos níveis do PSA, o antígeno prostático específico. Como a gente sabe, o PSA é um marcador sanguíneo importante, usado tanto no rastreamento quanto no monitoramento da resposta ao tratamento do câncer de próstata. Uma queda acentuada geralmente é um bom sinal. Uma redução no PSA é um indicador bioquímico importante. Mas e quanto ao tumor em si? Houve alguma avaliação? Sim, o artigo vai além. Ele relata que avaliações posteriores, como exames de imagem ou biópsias, o texto não detalha exatamente qual método foi usado para a reavaliação histopatológica, mas implica que houve regressão do tumor. A condição, que antes era classificada como adenocarcinoma, teria sido reclassificada após as sessões de biomagnetismo como inflamação crônica discreta. Essencialmente, o artigo sugere que o quadro tumoral regrediu para um estado inflamatório de baixo grau. Isso é realmente surpreendente se confirmado. Passar de um diagnóstico de câncer para inflamação só com sessões de biomagnetismo é um resultado que, como o próprio artigo deve ponderar, precisaria de muito mais investigação. Certo. Exatamente. O artigo apresenta este caso como um exemplo promissor. E qual é o argumento principal que o artigo constrói a partir desse caso? O artigo o posiciona como uma demonstração do potencial do biomagnetismo medicinal como uma ferramenta terapêutica que seria segura, de baixo custo e potencialmente valiosa. E não apenas como um apoio a tratamentos convencionais, mas, como o caso sugere, talvez até com um papel na prevenção ou mesmo no tratamento de condições prostáticas já estabelecidas. A ênfase na segurança e no baixo custo é um ponto recorrente, apresentando-o como uma alternativa ou complemento acessível. Faz sentido que esses aspectos de segurança e custo sejam atraentes, especialmente em saúde. Então, amarrando tudo isso, qual é a mensagem central, a perspectiva que o artigo quer deixar sobre a saúde masculina e o biomagnetismo? A mensagem que transparece da leitura do material é a defesa de uma abordagem mais abrangente, mais integrada da saúde masculina. O artigo parece argumentar que não deveríamos olhar só para a doença estabelecida, mas também para os desequilíbrios que a precedem. Ele posiciona o biomagnetismo medicinal com seus fundamentos descritos como ancorados na biofísica e validados pela prática clínica observacional e estudos preliminares, como citado, como um caminho promissor dentro dessa visão mais integral e, como o texto sugere, mais humana da saúde. Uma visão que considera o indivíduo como um todo, né? Não apenas um conjunto de sintomas ou órgãos isolados. Precisamente. É fundamental reforçar, e o artigo, embora otimista, ele não advoga explicitamente contra tratamentos estabelecidos, que a proposta implícita parece ser a de uma ferramenta complementar. Não se trata, com base neste único artigo, e no caso apresentado, de sugerir o abandono de tratamentos médicos convencionais com comprovada eficácia, como cirurgia ou radioterapia para câncer de próstata, por exemplo. A ideia que o artigo parece querer plantar é de que o biomagnetismo pode ser uma ferramenta adicional valiosa no arsenal terapêutico, que demonstrou resultados intrigantes no estudo de caso citado e que, portanto, mereceria mais investigação científica séria e rigorosa. Essa perspectiva de complementariedade é importante. Buscar abordagens que atuem nas causas raízes, nos desequilíbrios energéticos ou de pH, como o artigo postula, em vez de focar só em mascarar os sintomas. Essa mentalidade parece ganhar espaço em várias áreas da saúde, não é? Sem dúvida. A busca por bem-estar e por abordagens menos invasivas é uma tendência crescente.
E a teoria do biomagnetismo, centrada no reequilíbrio do pH através de campos magnéticos, como descrito no artigo, alinha-se com essa busca. A hipótese central é que ao otimizar o terreno biológico, ou seja, o ambiente interno do corpo, seria possível dificultar o desenvolvimento de doenças e facilitar os processos naturais de cura e homeostase do próprio organismo. No contexto da próstata, onde inflamações crônicas e alterações celulares são desafios comuns, essa proposta de reequilíbrio biofísico se apresenta como uma linha de investigação interessante. E a simplicidade aparente da aplicação, usando só ímãs, como descrito no artigo, também pode ser um fator de atração. Não é invasivo, não envolve medicamentos com potenciais efeitos colaterais. Isso pode ressoar com muitas pessoas. Sim, a não invasividade, a segurança relatada e o baixo custo são de fato pontos fortes destacados no material. Claro, como em qualquer prática de saúde, complementar ou convencional, a qualificação do profissional que aplica a técnica é crucial. E o artigo não aborda isso em profundidade, mas é um ponto prático importante. Além disso, a comunicação aberta entre o paciente, o terapeuta de biomagnetismo e a equipe médica convencional seria essencial para uma abordagem verdadeiramente integrada e segura. Mas a proposta de uma ferramenta acessível para apoiar a saúde prostática, uma área ainda cercada por tantas barreiras culturais e emocionais para os homens, é certamente relevante e digna de nota conforme apresentado no artigo. Chegando ao final da nossa análise deste material específico, fica bem evidente que o interesse por abordagens como biomagnetismo medicinal, conforme descrito aqui, espelha uma busca mais ampla na sociedade. Uma busca por cuidados de saúde que sejam mais integrativos, talvez menos agressivos e mais focados na prevenção e no equilíbrio geral do corpo. Isso parece especialmente pertinente para condições tão comuns e que afetam tanto a qualidade de vida como as doenças da próstata. O estudo de caso que o artigo detalha, apesar de ser um exemplo isolado e precisar de validação científica robusta, ele cumpre o papel de ilustrar o potencial que o texto defende. Funciona como um argumento para que a comunidade científica se debruce sobre essa abordagem com mais afinco, utilizando metodologias de pesquisa rigorosas, estudos controlados, randomizados, com amostras maiores para confirmar, refutar ou dimensionar esses achados preliminares. A ideia central de usar campos magnéticos para influenciar o equilíbrio bioquímico do corpo, visando combater inflamações e apoiar a saúde celular, é conceitualmente intrigante e se conecta a uma visão mais holística do bem-estar, que valoriza a interconexão dos sistemas corporais e a importância fundamental do equilíbrio interno. Com base no que a gente explorou a partir deste artigo, emerge uma reflexão interessante, não acha? Até que ponto estamos, individualmente e coletivamente, dispostos a integrar diferentes formas de conhecimento e prática? As convencionais, com sua base científica estabelecida, e as complementares, como o biomagnetismo discutido aqui, que ainda buscam maior validação, na construção de uma saúde mais completa e personalizada. Talvez seja um convite a considerar-se fatores como os campos magnéticos, as energias e os equilíbrios mais sutis do organismo, como propostos nesse material, podem ter um papel mais significativo no nosso bem-estar geral do que a gente costuma pensar. Fica aí algo para refletir.